Saudações cordiais, sintam-se todos cumprimentados. Eu sou Xênia Donélio Sabão, cursando Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vamos hoje falar sobre o tema quadro conceptual, sendo ele supervisionado pelo Masterchef Abílio Muxanga. Teremos aqui a introdução, que tem objetivos das demonstrações financeiras, as características qualitativas das demonstrações financeiras, definição, reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras, conceito de capital e manutenção do capital. Demonstrações financeiras são parte do processo de relato financeiro e, nomeadamente, compreendem o balanço, que é um documento que dá uma ideia da situação financeira da empresa, permitindo nele avaliar de onde vem o dinheiro e para onde vai. Teremos demonstração de resultados, que é um tipo de relatório contabilístico que tem a finalidade de descrever as operações realizadas pela empresa no período analisado. Demonstração de fluxo de caixa é onde deve relatar os fluxos durante o período classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento, conforme o modelo. Teremos demonstração de alterações de capital próprio, que é uma demonstração financeira que detalha as mudanças no capital próprio de uma empresa durante um período, mostrando os movimentos tanto relacionados com os detentores de capital, como lucros ou perdas, quanto outras alterações que afetam. Notas explicativas ou descrições e mapas suplementares servem para detalhar informações que não estão totalmente claras nas demonstrações, mas que são relevantes para a compreensão da situação financeira. Essas demonstrações financeiras não incluem os relatórios de gestão sobre negócios e atividades da entidade, mesmo que estes sejam preparados obrigatoriamente por lei. O quadro conceptual tem como finalidade estabelecer os conceitos que estão na base da preparação de apresentação das demonstrações financeiras, tendo por finalidade ajudar os que preparam essas demonstrações financeiras na aplicação do Plano Geral de Contabilidade para empresas de grande e média dimensão, ajuda os auditores a formarem sua opinião para saber se as demonstrações financeiras estão preparadas e apresentadas de acordo com o Plano Geral de Contabilidade nas empresas de grande e média dimensão. Ajuda também os utilizadores das demonstrações financeiras a interpretarem a informação que consta nas mesmas demonstrações financeiras preparadas e apresentadas de acordo com o Plano Geral de Contabilidade para empresas de grande e média dimensão. Preparar a base para o desenvolvimento das normas existentes e criar-se novas normas. O âmbito do quadro conceptual será as demonstrações financeiras com finalidades gerais, visam as necessidades de informação de um conjunto alargado de utilizadores. Excluem-se as demonstrações financeiras com finalidades especiais,
demonstrações financeiras para efeitos de gestão interna, demonstrações financeiras para efeitos fiscais e também aplica-se quer a demonstrações financeiras individuais, quer as demonstrações financeiras consolidadas, cuja preparação é sempre para a responsabilidade do órgão da gestão. Quadro conceptual. Quadro conceptual orienta-nos sobre o momento do reconhecimento de um ativo, passivo, rendimento e gastos e quais são as bases de mensuração a seguir. Daí a sua enorme importância. Analisemos então os aspectos mais relevantes do quadro conceptual. Bom, o quadro conceptual pode também ser também tudo aquilo que se encaixa no balanço e a sua demonstração de resultados. Objetivos das demonstrações financeiras. Este é o primeiro aspecto importante do quadro conceptual. Segundo o quadro conceptual, as demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informações sobre a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira de uma entidade que sejam úteis para um leque alargado e utilizadores no processo da tomada de decisão econômicas. A informação necessária à tomada de decisão poderá não se esgotar nas demonstrações financeiras, informações não financeiras, informações prospectivas. Demonstrações financeiras permite também avaliar a qualidade de gestão. Bom, temos aqui pressupostos subjacentes. Pressupostos subjacentes na elaboração das demonstrações financeiras, teremos a base de acréscimo e continuidade das operações. A base de acréscimo seriam os efeitos das transações e outros eventos que são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a contabilidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as alterações ocorrem. Continuidade das operações. Assim, podemos assumir que a entidade não tem intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou reduzir significativamente o seu nível de negócio. Teremos também de seguida características qualitativas das demonstrações financeiras. Nessas características teremos a compreensibilidade, relevância, fiabilidade e comparabilidade. A compreensibilidade, podemos dizer que é a informação proporcionada das demonstrações financeiras que deve ser rapidamente compreendida pelos utilizadores. No entanto, não deve ser excluída informação sobre assuntos complexos que seja relevante às necessidades dos utilizadores no seu processo de decisão econômica com
o argumento que será muito difícil a sua compreensão por certos utilizadores. Relevância. A relevância será a informação que é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as suas avaliações efetuadas no passado. A relevância da informação deve ser analisada numa dupla personalidade. A tempestividade da informação disponibilizada e o seu conteúdo. Teremos de seguida a fiabilidade. A fiabilidade, para que seja útil, aquela informação tem de ser também fiável. A informação é fiável quando está isenta de erros materiais ou de alguma influência. Teremos, por fim, a comparabilidade. A comparabilidade tem a seguinte informação que diz que os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para que se identifique tendências relevantes à sua posição financeira e os desempenhos. Teremos os elementos das demonstrações financeiras. Segundo o quadro conceitual, os elementos que estão diretamente ligados à mensuração da posição financeira no balanço são ativo, passivo e capital próprio. O ativo seriam os recursos que a empresa possui ou controla e que podem também gerar benefícios econômicos futuros. Por exemplo, temos dinheiro em caixa, estoques, equipamentos e contas a receber. Passivos seriam obrigações ou dívida que a empresa tem com terceiros, por exemplo, empréstimos bancários, contas a pagar e salários devidos. Capital próprio ou patrimônio líquido seria a parte do patrimônio que pertence aos sócios ou acionistas da empresa e o valor residual dos ativos depois de deduzidos os passivos, ou seja, capital próprio é igual a ativos menos passivos, que isso inclui o capital social, reservas e lucros acumulados. Teremos também os elementos que estão diretamente ligados com a mensuração do desempenho na demonstração financeira. Rendimentos. Eu percebo que sejam as receitas ou ganhos que a empresa obtém das suas atividades principais ou de fontes secundárias, como vendas de produtos ou serviços, juros recebidos, aluguéis e dividendos recebidos de outras empresas. Temos também gastos. Os gastos serão aquelas despesas incorridas para manter ou expandir as operações. Por exemplo, temos salários, aluguer, materiais de produção e despesas administrativas.
Bom, teremos de seguida reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Bom, saber em que momento devemos reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento é uma das partes fundamentais para a contabilidade. Teremos tipos de reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras. Primeiramente, teremos reconhecimento de ativos, onde, de acordo com o quadro conceptual, um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que os benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Reconhecimento de passivos. Reconhecimento de passivos será reconhecido um passivo onde o grau de probabilidade do passivo de materialização, sendo a perda provável, estamos perante a um passivo, sendo a perda possível, estamos perante a um passivo contingente, o qual não é incluído no passivo, sendo apenas divulgado em anexo. Reconhecimento de rendimentos. No reconhecimento serão reconhecidos os rendimentos de forma a seguir-se uma entidade de prudência em caso de dúvida quanto aos benefícios econômicos futuros. O rendimento não deve ser reconhecido. Se a dúvida assenta sobre o montante desses benefícios, deve reconhecer-se o menor dos valores possíveis. Estamos aqui perante a um problema de mensuração. Teremos, por fim, reconhecimento de gastos. Reconhecimento de gastos. Os gastos podem ser reconhecidos de forma a ter por base uma atitude de prudência. Na dúvida, antecipam-se os gastos. Bom, por exemplo, se existir um risco de incobrabilidade de uma conta a receber ou se existirem dúvidas quanto à realização de inventários, os gastos devem ser imediatamente reconhecidos. Teremos mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. A mensuração será o processo de atribuição de um valor monetário a cada elemento que compõe as demonstrações financeiras, sendo um ativo, passivo, elementos do capital próprio, gastos ou rendimentos. Teremos também aqui a bases de mensuração. Custo histórico, que é o valor que a empresa pagou ou registrou na aquisição de ativo ou na criação do passivo sem ajustes por inflação ou mercado. Custo corrente. No custo corrente, ou seja, o custo atual, é o valor necessário de hoje para adquirir o mesmo bem ou serviço
que o ativo representa. Reflete o custo da posição no momento atual. Valor realizável. Valor realizável ou valor líquido é menor entre o valor justo menos custos estimados de venda e valor em uso, fluxo de caixa descontado. Valor presente. Valor atual. O valor atual é um valor do fluxo futuro esperado descontado a uma taxa apropriada, juros ou taxas exigidas. É usado em testes de provisões e contratos financeiros. Temos, por fim, o valor justo. No valor justo, é lá onde vem o preço pelo qual um ativo seria trocado ou um passivo líquido em uma transação livre entre partes bem informadas e dispostas no mercado atual. Vamos ao conceito de capital e manutenção de capital. Bom, o capital é definido como qualquer recurso que consegue gerar rendimentos através da sua aplicação. Existem dois possíveis conceitos para a elaboração das demonstrações financeiras: o conceito de manutenção de capital financeiro e o conceito de manutenção de capital físico. Bom, por outro lado, teremos aqui o conceito de capital e manutenção de capital. Segundo o quadro conceptual, os conceitos de capital acima apresentados dão origem aos seguintes conceitos de manutenção de capital. Bom, manutenção de capital financeiro vem aqui para nos explicar como os lucros são assumidos quando a empresa usa o conceito financeiro de capital, que o patrimônio líquido inicial tem de ser menor ao patrimônio líquido final depois de deduzido as operações com os sócios, e daí teremos o lucro da empresa. Teremos manutenção de capital físico. É a referência a qualquer ativo não humano feito por humanos e utilizado na produção. Nesse conceito físico é onde a empresa só assume lucros mediante a produção do determinado período. Bom, nesta manutenção é lá onde tem a explicação de que a produção inicial deve ser menor à produção final a produção final das operações com os sócios, e que daí teremos os lucros. Geralmente, esta manutenção não é usada, mas é usada por indústrias. Bom, terminada a minha apresentação, obrigada pela compreensão de todos vocês e até o próximo vídeo.